Olá a você que nos acompanha aqui no nosso canal Mensagens do Reino. É uma alegria poder mais um dia estarmos juntos para aprendermos algo da parte do Reino de Deus, das promessas que o Senhor tem feito para nós. Eu gostaria que neste dia nós possamos aprender juntos sobre um tema muito que nós como cristãos, como homens e mulheres que procuram andar em verdadeira aliança com a palavra do Senhor, temos muito cuidado. Nós sabemos que nós somos seres espirituais. Na verdade, nós somos seres espirituais com experiências humanas, experiências terrenas. Nós somos seres eternos. E durante essa nossa caminhada para a eternidade, seja ao lado de Cristo, com vida eterna ou com morte eterna, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não venhamos desviar do caminho que o Senhor preparou para nós, o caminho da verdade, o caminho que nos leva à verdadeira eternidade que é ao lado do Senhor, que a salvação em Cristo Jesus nos garantiu na morte na cruz. Então, que nós sempre possamos ter cuidado com as alianças que nós fazemos durante esse nosso trajeto, durante a nossa existência. E nesse dia eu gostaria de compartilhar com você, você inscrito no canal, você que chegou até aqui, você que nos acompanha, está lá no livro de Josué. Josué, no capítulo 9, ele vai tratar sobre aliança. Uma aliança perigosa, uma aliança proibida, que o povo de Israel fez com os gibeonitas. Como o texto é muito grande, gostaria que depois vocês consultassem na sua Bíblia. Que nessa passagem, em todo o capítulo 9 de Josué, nós vemos ali que Josué, ele estava avançando, conquistando várias cidades da terra prometida. Ele venceu Jericó, venceu depois Ai, e havia muitos moradores, muitos habitantes que tinham que ser exterminados. Porque lá em Êxodo 34, 12, a palavra de Deus diz que Deus orientou a Moisés que ele tinha que exterminar todos os povos que ele visse pelo caminho para que ele não caísse em cilada ao fazer aliança com esses povos. Mas havia um povo, que eram os gibeonitas, que usaram de estratégia, usaram de artimanha, astúcia, de forma sutil, foram a Josué, falando que moravam em uma terra distante, foram a Josué usando de pressão psicológica. Josué, faz aliança conosco, que nós somos de uma terra distante. Nós ouvimos falar do teu Deus, da grandiosidade que ele tem operado, das batalhas, e nós estamos aqui para fazer uma aliança com você. Peço-te agora, faz uma aliança conosco, usando de mentira, de estratégias para fazer uma aliança com o povo de Deus. E a Bíblia diz lá em Josué 9,14, diz o seguinte, que então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Ou seja, Josué ouviu toda aquela declaração que os gibeonitas falaram para ele, que era de um povo distante, um povo que queria estar ali para ser servo do povo de Israel. Usaram de artimanha, de sutileza. E a Bíblia diz do versículo 14, que Josué e os líderes das tribos não pediram conselho ao Senhor. E a Bíblia diz que eles fizeram aliança com os gibeonitas. Depois de 3 dias, Josué, o povo de Israel, descobriu que eles eram vizinhos, que era um povo vizinho, era daqueles povos que tinham que ser exterminados. Mas só como já tinha feito aliança através de juramento, Josué não poderia fazer mais nada juntamente com as tribos de Israel. E eles, por causa disso, eles ficaram sendo servos do povo de Israel, apanhadores de lenha, de água para as tribos de Israel. Essa aliança, meus amados, ela nos demonstra a sutileza que o inimigo das nossas almas ele faz com a vida do cristão, daqueles que procuram andar em consonância com a palavra de Deus. Porque nós sabemos, nós temos que entender que Satanás ele usa de astúcia mais do que a sua ferocidade.
Satanás ele não vem a nós através com seus estridentes, com suas garras ferindo-nos de cara a cara, não. Ele tenta nos distanciar dos caminhos da aliança do Senhor, usando de sutileza, de astúcia. Foi assim que os gibeonitas fizeram com Josué e o povo de Israel. Usaram de astúcia, de sutileza. E Josué agora, juntamente com as tribos, tinham que defender agora aquele povo, os gibeonitas, que eram inimigos. Defender os inimigos, por quê? Porque eles fizeram aliança com aquele povo. Fizeram por quê? A Bíblia diz que eles não consultaram o Senhor. Durante toda a nossa travessia, como cristão, todo o nosso alvo que é buscar a Cristo, que é buscar chegar ao fim da nossa caminhada na terra, sempre buscando os conselhos do Senhor, sabendo o que é melhor para nós. Nós não podemos desviar através da sutileza dos inimigos, das artimanhas que Satanás tenta jogar sobre nós para nos desviar do caminho do Senhor. Então nós temos que sempre estar atentos, buscando o conselho da parte de Deus, buscando o conselho da parte do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Se nós temos promessa, se nós estamos fazendo parte desse reino de Deus, Ele vai cuidar, Ele vai dar a direção, Ele vai dar o suprimento, Ele vai dar o alimento. Basta nós crermos e esperar o tempo do Senhor. Mas Satanás, que é ardio nas suas artimanhas, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, procurando como leão nos tragar. Então ele procura estratégias, sutilezas, armadilha, para que nós o quê? Venhamos fazer aliança. Para o quê? Sair dos caminhos do Senhor. Alianças proibidas, alianças perigosas. Qual está sendo a sua aliança? Com quem você está sendo aliançado? Nos negócios, no casamento? Será que nós temos consultado ao Senhor como vamos fazer um negócio? Será que nós temos consultado ao Senhor quando nos nossos relacionamentos, no casamento, por exemplo? Ou não? Muitas das vezes nós fazemos aliança para depois consultarmos a Deus, o que é errado. Primeiro nós temos que buscar o conselho do Senhor para saber se aquilo não é armadilha, se aquilo não é sutileza, que o inimigo tenta nos aliançar com algo que nos vai tirar do caminho do Senhor. Eu creio que você que nos acompanha conhece muitos exemplos de pessoas que fizeram aliança, fizeram acordo, que muitas das vezes se viram que eram coisas erradas. Por quê? Porque não tiveram cautela, prudência, não procuraram conselho, né? E o inimigo faz isso, ele usa de artimanha para o quê? Para que nós venhamos usar de fazer aliança com aquilo que tenta nos afastar com o propósito, com o projeto que Deus tem para nós. O inimigo ele não para, ele não descansa. Ele é 24 horas procurando nos destruir. Ele só tem uma função. Qual é a função dele? Matar, roubar e destruir. Então que nós venhamos a cada dia entender que em tudo que nós formos fazer, nós temos que procurar o conselho do Senhor. Procurar saber se o Senhor está naquilo, se a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus. Então que nós sempre tenhamos a Bíblia, a palavra de Deus como nossa regra de fé, consultando a Deus, orando, buscando a Ele, tendo comunhão com os irmãos, com a nossa liderança, entender, procurar conselho para saber se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a vontade do Senhor. Meus irmãos, essa aliança que os gibeonitas fizeram astutamente com o povo de Israel teve uma consequência dramática mais na frente. O sofrimento que isso causou mais na frente ao povo de Israel. A Bíblia diz lá em 2 Samuel, no capítulo 21, você pode acompanhar, que 400 anos depois, desde que Josué fez essa aliança, 400 anos depois, porque a aliança ela permanece, ela não para no tempo. Se você fez uma aliança, mesmo não consultando ao Senhor, aquela aliança ela tem que ser feita, tem que ser cumprida, mesmo com consequência. Temos que honrar a aliança feita. Então, 400 anos depois, o que é que a Bíblia diz lá em 2 Samuel 21, que Davi, já no reinado de Davi, muito tempo depois, 400 anos, diz que Davi, 3 anos, estava passando por uma fome extrema em Israel. Estava passando por um fracasso geral na sua direção, na sua governança com o povo de Israel. E a Bíblia diz lá em 2 Samuel 21 que Davi consultou ao Senhor. Quando Davi foi consultar o Senhor, a Bíblia diz que Deus falou para Davi, isso que está acontecendo é pela casa sanguinária de Saul, que matou os gibeonitas. Saul, antes de Davi, foi o que ele fez? Ele quebrou essa aliança com os gibeonitas. Ele matou muitos dos gibeonitas.
Eles mataram os gibeonitas, porque eles perceberam que os gibeonitas não eram o povo de Deus, eram povos inimigos. Só que o povo de Israel tinha feito aliança, então tinha que honrar. Por causa disso, por causa dessa coisa que Saul fez com os gibeonitas, veio maldição sobre Israel. E Davi, quando consultou o Senhor, disse que foi por causa disso, porque Saul tinha o quê? Tinha matado os gibeonitas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, procurou aqueles restantes dos gibeonitas, procurando saber como era que poderia fazer para honrar eles. Tipo pedindo desculpa, por que Saul tinha feito aquilo. E a Bíblia diz, você pode ver lá em 2 Samuel, que os gibeonitas pediram 7 filhos de Saul para enforcar. Olha a consequência de uma aliança proibida. Davi teve que dar 7 filhos de Saul, que foram enforcados pelos gibeonitas em Gibeá de Saul. Foi quando aplacou a ira, foi quando parou toda aquela desgraça que estava sobre a nação de Israel. Tudo isso fruto de quê? De uma aliança proibida, uma aliança perigosa que foi feita 400 anos atrás. Por isso, irmão, nós temos que entender o perigo que nós temos que ter em fazermos aliança. Aqui, houve uma consequência dramática. Davi teve que dar dos seus irmãos, dos filhos de Israel, 7 homens que eram os filhos de Saul, para que o gibeonita enforcasse, e eles enforcaram em Gibeá de Saul, para que aplacar aquela ira. Tudo isso fruto de uma aliança. Nossa vida, a nossa caminhada cristã tem que ser pautada pela a consulta sempre, aquilo que o Senhor quer de nós. Aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Muitas das vezes o inimigo usa de estratégias malignas, sutilezas. Ah, nisso não é nada. Ah, não, eu posso fazer isso, isso é de Deus, sem consultar as pessoas, sem consultar ao Senhor, principalmente, para saber se aquilo é bom para nós e bom para o Senhor, se aquilo está na vontade do Senhor. Então, que nessa reflexão nós venhamos aprender sempre que o inimigo ele anda ao redor, procurando o que nos tragar. Roubar, matar e destruir é a função dele. E muitas das vezes ele quer que nós venhamos fazer aliança com aquilo que não vai nos distanciar do caminho do Senhor. Os gibeonitas eram povos que adoravam outros deuses, tinham suas culturas, tudo contra a vontade de Deus. Por isso que Deus não queria essas alianças. Por quê? Porque ia trazer prejuízo para o povo de Deus. Ia trazer outros deuses, ia trazer outras alianças, outros casamentos mistos, que ia prejudicar o povo de Deus. Por isso que ele mandou exterminar. Por isso que ele não queria essas alianças. Mas uma vez feita a aliança, essa aliança tem que ser cumprida. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos aliança, com as pessoas, com os nossos relacionamentos. Será que está de acordo com a vontade de Deus? Será que essa aliança está em consonância à vontade do Senhor? Então que cada dia nós venhamos como homens e mulheres que procuram andar segundo a palavra de Deus, procurar aquilo que vem do alto, procurar sempre algo que nos direciona a fazer a vontade do Senhor. Então essa é a minha pequena reflexão nesse dia, que você seja grandemente abençoado, que você sempre possa entender que durante a nossa caminhada, para estarmos com o Senhor Jesus um dia, essa nossa passagem, que nós somos peregrinos, nós possamos sempre entender que vai ter artimanhas, vai ter estratégia para nos fazer paralisar, nos fazer sair do caminho do Senhor. Mas se nós sempre entendermos que nós temos que buscar sempre o conselho do Senhor, nós vamos livrar dessas estratégias, dessas alianças malditas e perigosas que vêm para nos afastar do caminho do verdadeiro Rei e Senhor, desse Deus vivo e eficaz, que vive para todo sempre. Então, que neste dia você possa ter esse entendimento. Cuidado com as alianças, cuidado com os relacionamentos, cuidado com os acordos que nós fazemos. Temos que sempre buscar o conselho do Senhor. Olhe lá na sua Bíblia, leia lá Josué 9, todo o capítulo 9, leia lá 2 Samuel 21, você vê lá a consequência dessas alianças perigosas. Então, que você seja grandemente abençoado e que a bênção do Eterno esteja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Fica na paz.